Por que Israel elimina 440 membros do Hezbollah enquanto uma crise no Irã se intensifica? Capítulo 1. O contexto explosivo do Oriente Médio. O Oriente Médio está novamente no epicentro de tensões geopolíticas que podem remodelar toda a região. A eliminação de 440 membros do Hezbollah por Israel não é um evento isolado, mas parte de uma estratégia complexa que se entrelaça com crises internas no Irã e mudanças nas alianças regionais. Para compreender a magnitude desta operação, precisamos entender que o Hezbollah não é apenas um grupo militante, mas uma organização profundamente enraizada na política libanesa, com financiamento iraniano e alcance regional significativo. A decisão israelense de agir de forma tão contundente reflete preocupações de segurança nacional que vão além de simples retaliação. O timing desta operação coincide com um momento crítico de fragilidade iraniana. O Irã enfrenta protestos internos, pressão econômica severa devido a sanções internacionais e crescente descontentamento popular com o regime. Esta combinação cria uma janela de oportunidade estratégica que Israel parece estar aproveitando. As implicações desta ação militar são profundas e multifacetadas. Não estamos falando apenas de confronto militar direto, mas de uma reconfiguração das dinâmicas de poder regional que podem afetar desde o preço do petróleo até a estabilidade de governos em toda a região. A comunidade internacional observa com apreensão, sabendo que qualquer escalada pode arrastar potências mundiais para um conflito de proporções imprevisíveis. Estados Unidos, Rússia, China e União Europeia têm interesses estratégicos na região que podem ser afetados dramaticamente por estes desenvolvimentos. Trábaro, capítulo 2. Quem é o Hezbollah? O Hezbollah, cujo nome significa Partido de Deus em árabe, foi fundado em 1985 durante a ocupação israelense do Líbano. Nasceu como um movimento de resistência xiita, mas evoluiu para uma das organizações político-militares mais poderosas e complexas do Oriente Médio. A organização opera simultaneamente como partido político legítimo no Líbano, com representação parlamentar significativa, e como força militar sofisticada com capacidades que rivalizam com exércitos nacionais. Esta dualidade torna o Hezbollah particularmente desafiador de enfrentar através de meios convencionais. O financiamento iraniano transformou o Hezbollah de milícia irregular em força militar formidável. Estima-se que o Irã forneça entre 700 milhões e 1 bilhão de dólares anuais ao grupo, permitindo a aquisição de armamentos avançados, incluindo mísseis de longo alcance e drones sofisticados. A base social do Hezbollah é profundamente enraizada na comunidade xiita libanesa, onde a organização fornece serviços sociais extensivos, hospitais, escolas, programas de assistência social, criando lealdade popular que transcende considerações puramente militares ou ideológicas. Militarmente, o Hezbollah possui estimados 150 mil combatentes entre forças regulares e reservistas, além de arsenal de mais de 130 mil foguetes e mísseis. Esta capacidade representa ameaça existencial para Israel, capaz de sobrecarregar sistemas de defesa antimíssil israelenses em conflito total. A experiência de combate do Hezbollah na Síria, onde lutou ao lado das forças de Assad desde 2012, aprimorou significativamente suas capacidades militares. Combatentes retornaram com expertise em guerra urbana, táticas de guerrilha avançadas e coordenação com forças regulares. Capítulo 3. A estratégia militar israelense. A operação israelense que resultou na eliminação de 440 membros do Hezbollah não foi improvisada, mas resultado de anos de inteligência meticulosa, planejamento estratégico e desenvolvimento de capacidades militares específicas para este tipo de confronto assimétrico. Israel desenvolveu uma das comunidades de inteligência mais sofisticadas do mundo, com foco particular em ameaças regionais. O Mossad, Shin Bet e Aman, inteligência militar, trabalham coordenadamente para penetrar organizações como o Hezbollah, identificar alvos de alto valor e executar operações precisas. A estratégia israelense baseia-se no conceito de campanha entre guerras, ações contínuas de baixa intensidade destinadas a degradar capacidades inimigas, impedir transferência de armas avançadas e eliminar figuras-chave antes que conflito total ecloda. Esta
Esta operação se encaixa perfeitamente nesta doutrina. Tecnologicamente, Israel desenvolveu capacidades impressionantes em guerra cibernética, vigilância por satélite, drones armados e munições de precisão que permitem ataques cirúrgicos, minimizando baixas civis. Esta superioridade tecnológica é crucial quando confrontando adversário profundamente enraizado em áreas civis. A coordenação entre diferentes ramos das forças de segurança israelenses é exemplar. Inteligência identifica alvos, força aérea executa ataques precisos, unidades especiais realizam operações terrestres quando necessário e defesa civil prepara a população para possível retaliação. Politicamente, Israel trabalhou para construir narrativa internacional que legitima suas ações como autodefesa preventiva. Argumenta que o Hezbollah, armado e financiado pelo Irã, representa ameaça iminente que justifica a ação preemptiva sob direito internacional de autodefesa. Narra capítulo 4. A crise interna no Irã. Enquanto Israel age contra o Hezbollah, o Irã enfrenta sua pior crise interna em décadas. Protestos massivos, iniciados por questões sociais e econômicas, evoluíram para questionamento fundamental da legitimidade do regime teocrático iraniano. A economia iraniana está em colapso. Inflação ultrapassa 50% anualmente. A moeda local perdeu mais de 70% de seu valor nos últimos anos e desemprego jovem supera 40%. Sanções americanas reimpostas após saída do acordo nuclear devastaram setores críticos como petróleo, finanças e transporte. Protestos que começaram sobre preços de combustível e escassez de água tornaram-se movimento mais amplo, exigindo mudanças políticas fundamentais. Slogans como "Morte ao ditador" e "Nem Gaza, nem Líbano, minha vida pelo Irã" mostram descontentamento com políticas regionais que drenam recursos enquanto população sofre. A resposta brutal do regime aos protestos, com centenas mortos, milhares presos e repressão violenta de manifestações, apenas aumentou a ira popular. Vídeos de violência policial circulando em redes sociais globalizaram a causa dos manifestantes iranianos. Mulheres lideram muitos protestos, desafiando regras de vestimenta obrigatória e exigindo direitos iguais. O movimento feminista iraniano tornou-se símbolo de resistência mais ampla contra a teocracia opressiva, ressoando internacionalmente e atraindo apoio de ativistas globais. Divisões dentro do próprio regime começam a aparecer. Facções reformistas criticam abertamente linha dura. Militares mostram relutância em reprimir protestos violentamente e até mesmo alguns clérigos questionam políticas que alienam a população. Esta fragmentação interna representa vulnerabilidade estratégica significativa. Olhe, capítulo 5. A conexão Irã-Hezbollah. A relação entre Irã e Hezbollah é fundamental para entender por que a crise iraniana importa para operações israelenses. O Hezbollah não é apenas aliado do Irã, mas extensão estratégica crucial de sua política externa e projeção de poder regional. O Irã criou o Hezbollah como parte de sua estratégia de resistência contra Israel e influência ocidental no Oriente Médio. Desde sua fundação, a Guarda Revolucionária Iraniana forneceu treinamento, armas, financiamento e orientação estratégica ao grupo libanês. Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, frequentemente se refere ao líder supremo iraniano Ali Khamenei como seu guia espiritual e político. Esta subserviência não é apenas retórica. Decisões estratégicas do Hezbollah são coordenadas com Teherã, tornando o grupo efetivamente proxy iraniano. Financeiramente, o Hezbollah depende criticamente do Irã. Com a crise econômica iraniana, transferências financeiras diminuíram significativamente, forçando o Hezbollah a cortar salários, reduzir serviços sociais e limitar operações militares. Esta vulnerabilidade financeira cria oportunidade estratégica para Israel. A crise interna iraniana distrai recursos e atenção do regime. Enquanto forças de segurança reprimem protestos domésticos, capacidade de apoiar proxies regionais diminui. Israel calcula que este momento de fraqueza iraniana é ideal para degradar o Hezbollah sem risco de retaliação iraniana total. Estrategicamente, enfraquecer o Hezbollah também enfraquece o Irã. O grupo libanês é joia da coroa da estratégia iraniana de cerco a Israel. Demonstrar que nem mesmo seu proxy mais forte está seguro de ação israelense
israelense manda mensagem poderosa sobre limites do poder de projeção iraniano. Capítulo 6. Inteligência e operações encobertas. A eliminação precisa de 440 membros do Hezbollah, requer capacidades de inteligência extraordinárias que Israel desenvolveu ao longo de décadas. Este capítulo revela como informações foram coletadas e operações executadas com precisão cirúrgica. A penetração israelense no Hezbollah é profunda e multifacetada. Agentes humanos infiltrados, escutas eletrônicas sofisticadas, vigilância por satélite e análise de Big Data combinam-se para criar retrato detalhado da organização, incluindo hierarquia de comando, localização de líderes e movimentos de armas. Tecnologia de vigilância israelense está entre as mais avançadas do mundo. Drones não tripulados voam constantemente sobre território libanês. Satélites espiam posições do Hezbollah e sistemas de interceptação de comunicações capturam conversas telefônicas e mensagens digitais de alvos prioritários. Colaboração internacional fortalece capacidades israelenses. Agências de inteligência ocidentais, particularmente americanas, compartilham informações sobre movimentos do Hezbollah, transferências de armas iranianas e redes financeiras. Esta cooperação multiplica a efetividade das operações israelenses. Operações encobertas incluem sabotagem de depósitos de armas, assassinatos seletivos de líderes militares e guerra cibernética contra a infraestrutura de comunicações do Hezbollah. Estas ações criam paranoia dentro da organização, fazendo líderes questionar segurança e lealdade de membros. A precisão das operações recentes sugere que Israel possui informantes de alto nível dentro do Hezbollah. Saber exatamente onde 440 alvos estariam em momento específico requer inteligência humana de qualidade excepcional, possivelmente de insiders dentro da própria organização. Capítulo 7. A dimensão tecnológica da guerra. A guerra moderna entre Israel e Hezbollah é cada vez mais tecnológica, com drones, mísseis de precisão, guerra cibernética e inteligência artificial desempenhando papéis cruciais. Esta dimensão tecnológica cria assimetria significativa que favorece Israel. Israel desenvolveu sistemas de drones entre os mais sofisticados do mundo. Modelos como o Hermes 900 e Eitan podem voar por mais de 24 horas consecutivas, equipados com sensores avançados e mísseis de precisão, fornecendo vigilância constante e capacidade de ataque instantâneo. Mísseis de precisão guiados permitem Israel atacar alvos específicos dentro de edifícios, minimizando danos colaterais. Esta capacidade é crucial quando alvos se escondem em áreas densamente povoadas, permitindo ataques que seriam impossíveis com armamento convencional. Guerra cibernética tornou-se frente crítica. Israel desenvolveu capacidades para hackear sistemas de comunicação do Hezbollah, plantar malware em redes de comando e controle e até mesmo desativar remotamente sistemas de defesa aérea sírios que protegem o Hezbollah. Inteligência artificial e aprendizado de máquina analisam petabytes de dados coletados de múltiplas fontes, identificando padrões, prevendo movimentos inimigos e sugerindo alvos prioritários. Esta capacidade analítica transforma dados brutos em inteligência acionável em velocidade impossível para analistas humanos. O sistema Iron Dome representa triunfo tecnológico na defesa antimíssil. Com taxa de interceptação superior a 90%, o sistema neutraliza a ameaça de foguetes do Hezbollah, protegendo população civil israelense e permitindo que o governo tome decisões militares sem pressão de baixas civis massivas. Capítulo 8. Implicações regionais. As ações israelenses contra o Hezbollah e a crise no Irã têm repercussões que transcendem as fronteiras destes países, afetando toda a dinâmica geopolítica do Oriente Médio e potencialmente redesenhando alianças regionais estabelecidas. O Líbano encontra-se em posição particularmente vulnerável, já enfrentando colapso econômico devastador, instabilidade política crônica e crise humanitária. O país não pode permitir-se tornar-se campo de batalha entre Israel e Hezbollah. Porém, o governo libanês tem pouco controle sobre as ações do Hezbollah. Países árabes do Golfo observam com interesse crescente. Embora oficialmente hostis a Israel, nações como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos veem Irã
Irã como ameaça existencial maior. Alguns diplomatas regionais discretamente apoiam ações que enfraquecem influência iraniana independentemente de quem as executa. A Síria, aliada do Irã e rota principal de transferência de armas ao Hezbollah, torna-se cada vez mais campo de confronto indireto. Israel bombardeia regularmente alvos iranianos e do Hezbollah em território sírio, enquanto o regime de Assad mostra-se incapaz ou não disposto a impedir estas violações de soberania. Turquia, potência regional com ambições próprias, navega cuidadosamente entre diferentes campos. Mantém relações com o Irã por necessidade econômica, mas compartilha preocupações turcas sobre expansão da influência iraniana xiita na região, criando dinâmica complexa de cooperação e competição. Egito e Jordânia, com tratados de paz com Israel, enfrentam pressão doméstica para condenar ações israelenses, mas privadamente reconhecem que enfraquecimento do Hezbollah remove ameaça a seus próprios interesses de estabilidade regional. Baal, capítulo 9. A resposta internacional. A comunidade internacional responde à escalada Israel-Hezbollah com mistura de preocupação, condenações diplomáticas e cálculos estratégicos sobre como prevenir guerra regional total que poderia arrastar potências globais. Os Estados Unidos encontram-se em posição delicada. Como aliado tradicional de Israel, apoiam o direito israelense de autodefesa, mas preocupam-se que escalada descontrolada possa desestabilizar a região inteira, interrompendo o fornecimento de petróleo e forçando intervenção militar americana indesejada. A União Europeia emite declarações pedindo moderação de todas as partes, mas internamente está dividida. Países como França, com laços históricos ao Líbano, pressionam por maior pressão sobre Israel, enquanto nações da Europa Oriental, preocupadas com o expansionismo iraniano, mostram maior simpatia à posição israelense. Rússia, com interesses estratégicos na Síria e relacionamento complexo com o Irã, trabalha diplomaticamente para prevenir escalada que poderia desestabilizar seu cliente sírio. Moscou oferece-se como mediadora, mas sua credibilidade é limitada por seu próprio envolvimento militar na região. China, cada vez mais dependente de petróleo do Golfo Pérsico e com investimentos massivos em infraestrutura regional através da Belt and Road Initiative, preocupa-se com instabilidade que poderia ameaçar seus interesses econômicos. Pequim aumenta engajamento diplomático na região. Organizações internacionais, como a ONU, mostram-se largamente impotentes. Conselho de Segurança está paralisado por divisões entre membros permanentes, enquanto agências humanitárias preparam-se para a possível crise de refugiados se conflito total eclodir. Capítulo 10. Cenários de escalada. Analisando a situação atual, especialistas identificam múltiplos cenários possíveis de escalada, cada um com probabilidades e consequências distintas que poderiam remodelar o Oriente Médio nos próximos anos. O cenário de guerra limitada envolve troca de ataques entre Israel e Hezbollah, que dura semanas ou meses, mas não escala para conflito total. Israel continuaria ataques aéreos precisos, enquanto Hezbollah responderia com foguetes contra norte de Israel, com ambos os lados cuidadosos para não cruzar linhas vermelhas que forçariam escalada maior. O cenário de guerra total é mais catastrófico. Hezbollah lançaria milhares de foguetes diariamente contra todo o território israelense, forçando resposta militar massiva, incluindo invasão terrestre do Líbano. Baixas civis seriam altas em ambos os lados, infraestrutura libanesa seria devastada e conflito poderia durar meses. O cenário de envolvimento iraniano direto ocorreria se Irã decidisse intervir militarmente em apoio ao Hezbollah, atacando Israel diretamente com mísseis balísticos ou através de outros proxies regionais. Isto provavelmente desencadearia resposta americana, transformando o conflito regional em confronto entre potências médias e grandes. O cenário de colapso do Hezbollah aconteceria se operações israelenses, combinadas com fraqueza iraniana, degradassem tanto capacidades militares e financeiras do grupo que ele não conseguisse mais manter sua posição. Isto criaria vácuo de poder no Líbano com consequências imprevisíveis. O cenário de status quo tenso manteria a situação atual de ataques limitados e retaliações contidas, sem escalada para a guerra total. Ambos os lados continuariam se preparando para conflito futuro, enquanto evitam confronto decisivo no presente.
morte. Especialistas militares estimam que a probabilidade de guerra total nos próximos 12 meses está em torno de 35-40%, número preocupantemente alto que reflete volatilidade da situação atual. Capítulo 11. O fator humano, vítimas e refugiados. Por trás das estatísticas militares e análises geopolíticas, existe dimensão humana devastadora que frequentemente é ignorada. As 440 mortes relatadas representam pessoas reais, com famílias, sonhos e histórias que foram abruptamente encerradas. No Líbano, famílias de membros do Hezbollah vivem em constante medo. Muitos combatentes mantêm suas afiliações secretas de vizinhos e até familiares estendidos, mas ataques israelenses frequentemente revelam estas conexões da forma mais trágica possível, destruindo não apenas vidas, mas também reputações e relacionamentos comunitários. Civis libaneses inocentes frequentemente pagam preço de guerra que não escolheram. Ataques aéreos, mesmo quando precisos, causam danos colaterais. Infraestrutura destruída, hospitais sobrecarregados e economia em colapso afetam toda a população, não apenas combatentes do Hezbollah. Do lado israelense, população civil vive sob ameaça constante de foguetes do Hezbollah. Comunidades no norte de Israel têm bunkers em cada casa, sistemas de alerta de mísseis e crianças crescem com trauma de correr para abrigos regularmente. Esta realidade psicológica cria geração marcada por ansiedade e medo. A possibilidade de guerra total cria temor de nova crise de refugiados. Libaneses, já enfrentando colapso econômico, podem fugir em massa se conflito total eclodir. Europa, ainda lidando com crises migratórias anteriores, teme nova onda de refugiados do Oriente Médio. Organizações humanitárias internacionais preparam-se para o pior. Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras e agências da ONU posicionam recursos e pessoal na região, sabendo que conflito total criaria emergência humanitária massiva, requerendo resposta internacional coordenada. Rumari, capítulo 12. Armas e armamentos. O arsenal do Hezbollah representa uma das maiores ameaças convencionais que Israel enfrenta. Compreender natureza e alcance destas armas é crucial para entender por que Israel age tão decisivamente contra o grupo. O Hezbollah possui estimados 130.000-150.000 foguetes e mísseis, variando de foguetes curtos Katyusha com alcance de poucos quilômetros até mísseis de precisão que podem atingir qualquer ponto em Israel, incluindo Tel Aviv e instalações nucleares em Dimona. Mísseis iranianos Fateh 110 e Zeusal 2, transferidos ao Hezbollah ao longo de anos, têm alcance de 200-300 quilômetros e capacidade de carrega ogivas de 500-600 quilos. Um ataque coordenado com estes mísseis poderia sobrecarregar defesas israelenses e causar destruição massiva em centros urbanos. Drones armados adicionaram nova dimensão ao arsenal do Hezbollah. Embora não tão sofisticados quanto drones israelenses, podem ser usados para reconhecimento, ataques suicidas ou saturar defesas aéreas israelenses durante ataque maior com foguetes e mísseis. Sistemas antitanque avançados como mísseis Kornet, fornecidos pela Rússia via Irã e Síria, tornam invasão terrestre israelense do Líbano extremamente custosa. Na guerra de 2006, estes sistemas destruíram vários tanques israelenses, demonstrando que Hezbollah pode infligir baixas significativas em forças terrestres. Armas antiaéreas, embora limitadas, incluem mísseis portáteis SA-7 e SA-14, capazes de derrubar helicópteros e possivelmente aeronaves voando baixo. Isto complica operações aéreas israelenses e aumenta risco para pilotos realizando missões de ataque. A sofisticação crescente do arsenal do Hezbollah explica a urgência das operações israelenses. Quanto mais tempo passa, mais avançado se torna o armamento do grupo, eventualmente criando o equilíbrio de terror que limita severamente a liberdade de ação militar israelense. Capítulo 13. Economia de guerra. Conflito prolongado entre Israel e Hezbollah tem dimensão econômica significativa que afeta decisões estratégicas de ambos os lados. Guerra moderna é incrivelmente cara e sustentabilidade econômica pode determinar vencedores e perdedores tanto quanto capacidades militares. Israel gasta aproximadamente 5 e 6% de seu PIB em defesa, uma das taxas mais altas do mundo. Operações contra Hezbollah, incluindo inteligência contínua
contínua, ataques aéreos e manutenção de sistemas de defesa antimíssil custam bilhões de dólares anualmente. Guerra total poderia custar dezenas de bilhões. O sistema Iron Dome, embora altamente efetivo, é extremamente caro de operar. Cada interceptador custa 40 mil, 50 mil, enquanto foguetes que está interceptando custam apenas centenas de dólares. Esta assimetria econômica favorece o Hezbollah em guerra de atrito prolongada. Para o Hezbollah, financiamento iraniano é linha de vida crucial. Com o Irã fornecendo estimados 700 milhões a 1 bilhão anuais, o grupo pode manter suas operações militares e extensos programas sociais. Corte neste financiamento devido à crise econômica iraniana força difíceis escolhas sobre prioridades. A economia libanesa, já em colapso total com inflação de milhares por cento e escassez de produtos básicos, não pode sustentar guerra prolongada. Conflito total destruiria o pouco que resta da infraestrutura econômica do país, criando depressão econômica que levaria décadas para superar. Mercados globais de petróleo reagem nervosamente a tensões no Oriente Médio. Escalada significativa poderia interromper fornecimento de petróleo do Golfo Pérsico, elevando preços globalmente e potencialmente desencadeando recessão econômica mundial. Esta ameaça dá aos players regionais influência desproporcional sobre a economia global. Capítulo 14. A dimensão informacional. Guerra moderna é travada não apenas com armas físicas, mas também através de narrativas, propaganda e controle de informação. Israel e Hezbollah investem massivamente em operações de informação destinadas a moldar percepções domésticas e internacionais. Israel mantém sofisticada operação de relações públicas internacionais, com porta-vozes fluentes em múltiplos idiomas explicando posição israelense para a mídia global.